Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 591 Capítulo 591 Paladino Lafos. Niyan ativou a habilidade de busca da Pedra Sagrada. Em pouco tempo, um pequeno marcador apareceu em seu mapa. Um pedaço do 7 abaque, o tirano estava perto, sem dúvida. Olhando em sua bolsa, ele já tinha coletado as luvas de selamento de abaque, a daga ensanguentada de abaque, e cabo da ruína de abaque. Ele estava a 3/8 do caminho para completar o 7 abaque, o tirano. Niyan já podia se imaginar vestindo o 7 abaque, o tirano quando chegar ao nível 180. Naquele momento, suas estatísticas ascenderiam a reinos divinos. Com o poder de varrer todos os obstáculos em seu caminho, ele podia olhar para baixo de forma sublime do alto das nuvens. Ainda há 81 níveis para conseguir isso. Eu me pergunto qual pedaço do 7 abaque, o tirano está escondido aqui. O dragão de asas negras desceu na base de uma ravina, levantando vórtices de areia a cada batida de suas asas. Niyan pulou e examinou seus arredores. Tudo ao redor eram montanhas imponentes, sem estradas ou caminhos para se mover. Deve estar em algum lugar ao sul daqui, Niyan murmurou. Tudo o que ele viu naquela direção eram pedras sem fim e pedregulhos de formas estranhas, velados por uma cortina densa de neblina. Niyan retraiu o dragão de asas negras de volta ao seu espaço de animal de estimação. Ele se dirigiu para o marcador, saltando sobre pedras e outros obstáculos como se estivesse em terreno plano, livre do terreno acidentado. O vento uivou através dos picos quando Niyan avançou em direção ao seu destino. Depois de chegar na metade de uma montanha, ele chegou a uma floresta de pedras. Foi bastante enigmático. Várias pedras traziam vestígios de trabalhos manuais humanos, esculpidos em belas sedutoras em várias poses enfeitadas. O sempre presente nevoeiro vagava sem rumo, enquanto um frio congelante ocasionalmente passava. Ao invés de um senso de beleza, um sentimento misterioso invadiu a atmosfera aqui. Niyan andou de um lado para o outro pela floresta de pedras. Depois de procurar em todos os lugares, ele ainda veio de mãos vazias. Isso é estranho. O marcador aponta claramente aqui, porque não consigo encontrar nada. Esqueça, eu já estou aqui. Eu poderia muito bem continuar procurando. Está provavelmente escondido em algum canto. Niyan retomou sua busca. Quando ele saiu de uma fenda entre duas paredes do penhasco, avistou uma caverna à frente. Estava rodeado de estátuas demoníacas de mulheres com dentes afiados e expressões malévolas. Eu acho que este é o lugar. Niyan se dirigiu para dentro. A caverna estava úmida e mal iluminada. Niyan conseguiu distinguir o caminho à frente graças à sua alta visão noturna. Ele prosseguiu. Um som claro de gotejamento entrou em seus ouvidos. Parecia estar vindo de dentro. Com cerca de 300 metros de comprimento, esta caverna era desprovida de monstros. Seus túneis estreitos e sinuosos levavam a algum lugar distante. Niyan encostou a mão contra a parede enquanto andava para frente. Sua palma de repente entrou em contato com algo áspero e grosseiro. As rochas cinzentas escuras aqui eram feitas de algum tipo de metal. Ele havia encontrado um depósito de minério. Cortando a parede com a espada de Zenard, uma peça do tamanho de uma pepita foi esculpida e caiu na palma da mão de Niyan. Depois de examinar de perto a cor, brilho e composição, Niyan confirmou que era platina rabo. A platina rabo era um material de produção de alta qualidade. Poderia ser forjado em equipamentos ouro negro nível 100. Quanto maior a pureza, melhor as estatísticas do equipamento produzido. Devido à raridade deste metal, uma pepita de platina rabo, 5, poderia vender até 600 de ouro. Um preço alto por apenas um minério. Niyan mandou uma mensagem para Gu Huai. Ele queria Tang Yao e os outros cavaleiros com montaria voadora escoltando os mineiros avançados da guilda para começarem a escavar imediatamente. Como não havia monstros aqui, os mineiros não precisariam se preocupar em ser atacados. Depois de organizar tudo, Niyan continuou explorando. Quanto mais longe ele ia, mais espaçosa se tornava a caverna. Finalmente, ele alcançou uma porta de pedra gigante com as luzes piscando dentro. Era uma enorme tumba subterrânea. Enquanto Niyan estava chocado com esta descoberta, uma notificação apareceu. Você descobriu o túmulo do faraó Farnas. Niyan recordou tal figura na história de Conviction. Farnas era um poderoso feiticeiro que liderou uma tribo que adorava um deus do mal. Devido à sua propensão para a violência e o massacre, a tribo foi rotulada como herética pela Santa Igreja. Uma campanha punitiva foi lançada contra eles, e Farnas foi capturado e sumariamente executado. A reviravolta na história veio depois, quando seu cadáver desapareceu misteriosamente. Isso se tornou um mistério insolúvel. Niyan passou muito tempo estudando a história de Conviction em sua vida passada. Depois de se familiarizar com esses textos, o conhecimento muitas vezes vinha a calhar. No mínimo, ele não ficaria perplexo toda vez que encontrasse algo com um pouco de história. Depois de entrar no túmulo, tudo em volta era a sombra de monstros vagando pela área. Niyan entrou em stealth. Ele se aproximou e inspecionou um dos monstros com transcendente insight. Donzela Negra. Nível 110. Saúde, 120 mil, 120 mil.
Donzelas negras eram monstros comuns. Eles estavam cobertos de mantos negros. Pode-se dizer vagamente que eram mulheres a julgar pela maneira como o tecido fluía ao longo de suas figuras. Tantas donzelas negras. Ni Yan olhou para a distância. Cada seção do salão era ocupada por pelo menos várias centenas de donzelas negras. Esgueirar-se por aqui seria quase impossível. Ele só conseguia abrir caminho lentamente. Depois de pensar um pouco, Ni Yan recuou para um canto. Ele convocou Liu Gold e se preparou para avançar em seu caminho. Os poderosos ataques do dragão dourado varreriam essas donzelas negras. Enquanto não houvesse elites ou lordes, não havia nada para se preocupar. Certo, essas donzelas negras são das trevas. Eu posso convocar um paladino. Ni Yan abriu o recrutamento divino. Ele olhou para a lista de paladinos contratantes antes de parar no último, Paladino Lafos. Lafos era um poderoso capitão paladino que possuía o Advanced Holy Magic, Holy Radiant Shine. Sua taxa foi de 20.000 ouro, ora. Esta era uma soma astronômica para jogadores comuns. Poucos ousariam gastar tanto ouro. Até mesmo Ni Yan estava hesitante em gastar esse tipo de dinheiro. 20.000 de ouro foram suficientes para equipar 5 jogadores das Kickers United com conjuntos completos de equipamentos ouro negro de nível 70. No entanto, essa soma só poderia contratar o Paladino Lafos por 1 hora. Desde que aprendeu o recrutamento divino, Ni Yan nunca havia convocado o Paladino de maior pontuação. Ele se perguntou o quão forte o Paladino Lafos era. Mesmo que Ni Yan não estivesse muito disposto a separar 20.000 de ouro, ainda estava dentro de limites aceitáveis. Vamos ver o quão poderoso você é. Ni Yan decidiu convocar Paladino Lafos. Tem certeza de que deseja invocar Paladino Lafos? Sim. Com um flash de luz, um paladino alto de armadura branca prateada apareceu na frente de Ni Yan. Ele parecia um homem de 40 anos com costeletas e uma expressão solene. Uma poderosa aura sagrada emanava dele, envolvendo seu corpo em um brilho radiante. Ni Yan poderia dizer imediatamente que Lafos era muito mais forte que os paladinos que ele havia convocado anteriormente. Sun Nirvana Flame, estou disposto a servir, disse Lafos respeitosamente. Ni Yan verificou as estatísticas de Lafos. A descrição do recrutamento divino dizia que Lafos teria 300% de suas próprias estatísticas. As estatísticas de Ni Yan já eram assustadoramente altas. Se fosse multiplicado por 3, só se poderia imaginar os efeitos. Ni Yan começou a suar frio depois de ver as estatísticas de Lafos. 200.000 de saúde, 20.000 de ataque e 10.000 de defesa. Ele também tinha todas as habilidades básicas de um paladino, junto com o Advanced Holy Magic, Holy Radiant Shine. O que mais chocou Ni Yan não foram as estatísticas básicas de Lafos, mas suas habilidades. Os níveis de habilidade de Lafos foram baseados no jogador que o convocou. As habilidades de Ni Yan eram todas de rank 8+, com algumas no rank 10 ou 11. Lafos foi ainda mais forte. Rank 11 Indomitable Will, rank 15 Radiant Heal, rank 15 Dispel, rank 15 Holy Smite, rank 11 Holy Strike. Que habilidade espetacular! Nesta fase do jogo, tal paladino seria incomparável. Embora a capacidade defensiva dos paladinos fosse mais fraca do que a dos guerreiros, o aspecto mais assustador sobre eles era sua capacidade de cura potente. Sua sustentabilidade foi definitivamente a mais alta entre as unidades de ataque físico. Minor Radiant Heal normalmente restaurava apenas 20% a 30% de integridade. No entanto, devido às classificações de Lafos estarem anormalmente altas, ele poderia facilmente restaurar sua saúde de volta com um Minor Radiant Heal. Adicione isto ao fato de que ele tinha perto de 200.000 pontos de vida, contanto que ele tivesse mana suficiente, ele nunca ficaria sem saúde. Este foi o melhor tanquer que você poderia pedir. Vendo as estatísticas de Lafos, a confiança de Ni Yan aumentou. Com um aliado tão poderoso do seu lado, ele não tinha nada a temer. Ni Yan deu seus comandos. Depois de se proteger e se bufar, Lafos atacou as donzelas negras. A luz sagrada que jorrava de Lafos imediatamente atraiu o agrom das donzelas negras. Como criaturas das trevas, eles tinham uma aversão inata a qualquer coisa sagrada. Enquanto Lafos assumisse o ponto como a vanguarda, as donzelas negras não atacariam Ni Yan. As donzelas negras conjuraram bolas de chamas negras nas palmas das mãos. Incontáveis bolas de fogo bombardearam Lafos. Bang, bang, bang. Valores de dano variando entre 2.000 e 3.000 flutuaram acima da cabeça de Lafos. No entanto, isso foi apenas 1% do seu total de saúde. Não foi nada. Lafos lançou uma Minor Radiant Heal. Menos 43.799. Menos 35.000. Menos 35.000. Com um puff, a donzela negra desabou no chão. Lafos começou a massacrar donzelas negras a cada passo que ele dava. Vendo a valente demonstração de poder de Lafos, Ni Yan não pôde deixar de suspirar de admiração.